recolocar de novo aí. Vamos começar? Vamos. Vamos lá. Danilão, pode dar uma apresentação aí? Vou abrir e eu passo para a Larissa aí, beleza? Bom, galera, primeiramente, boa noite. Peço desculpas aí por esse atraso, Tava tudo certinho, aí houve umas misturas de tela e a gente perdeu a apresentação e dá uma certa dor de cabeça aí recolocar quando é desse jeito, tá? Bom, agradecemos aí a participação de vocês, né? A gente trouxe o Gonzales aí para conversar conosco, né? Ele é bem próximo da Larissa, tá? Só fazendo uma breve apresentação aí de nós, né? Eu sou o Danilo Carvalho, eu atualmente trabalho no SESI com a categoria Mirim e Petis. A gente tem a Larissa, que ela trabalha no Juventus, tá? O Danilo Zoppi trabalha com Mirim e Petis também, só que na Vila Leopoldina, no SESI Vila Leopoldina, e tem o Neno, que também é do SESI da Vila Leopoldina e trabalha com Infanto Juvenil, tá? Só para quem não sabia quem éramos nós aí, né? E o pessoal da FAP está dando um super suporte aí para a gente, incentivando essa iniciativa, né? Legal que a gente conseguiu abranger para muito mais pessoas, né? Espero ir colaborando e contribuindo com vocês. Vou passar aqui para a Larissa, ela que vai apresentar um pouquinho do Gonzales aí para vocês e ele já inicia. A gente vai deixar as perguntas tudo para o final da apresentação dele, vocês vão colocar no chat e dentro do possível a gente vai lendo as perguntas e o Gonzales vai respondendo, tá bom? Vamos treinar o nosso portunhol hoje. Vai lá, Larissa. Bom, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A gente está muito feliz de estar aqui organizando esse encontro de técnicos, né? E aos poucos a gente vai abordando alguns dos assuntos que são comuns a todos, né? O professor Armando, ele dá aula para a gente na pós-graduação de treinamento de alto rendimento, no Cefit, né? E aí, como vocês podem ver, o currículo dele tem 3 páginas, eu vou ser mais breve possível. Ele é graduado em licenciatura em Cultura Física e Esporte pelo Instituto Superior de Cultura Física em Cuba, mestre em Teoria e Metodologia do Treinamento Esportivo também em Cuba, doutor em Ciências do Esporte pela Universidade Manuel Fajardo, também em Cuba, e doutor em Educação Física, com reconhecimento na Unicamp, na área de Biodinâmica do Movimento e Esporte em Campinas. Só uma breve apresentação, tá? Até gostaria que ele falasse onde ele trabalha também, que é bem legal escutar as experiências dele mesmo, tá? E seja muito bem-vindo, Gonzales, obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Bom, boa noite pessoal, boa noite a todos. Antes que todo, agradecer este convite, me surpreenderam, mas vindo de Larissa e de Danilo, não podia ser de outra forma. Muito obrigado por este convite e tomara que podamos aproveitar esta noite. Eu estou agora trabalhando como diretor de esporte, diretor adjunto do Departamento de Esportes aqui na Prefeitura de Taubaté, atendo várias modalidades esportivas e faço assessoria e consultoria, algumas delas em termos de treinamento, todo o que é planejamento, todo o que é organização do treinamento. E, consequentemente, trabalho também no Cefit, na pós-graduação, e pertenço ao grupo de estudo, que é o que mais me mantém no âmbito do esporte, no grupo de estudo de treinamento esportivo da Unicamp, que tem como coordenadora o professor Dr. João Paulo Borim. Bom, podemos entrar em matéria para aproveitar o tempo? Vamos aproveitar o tempo. E, antes que tudo, eu quero falar que não é uma palestra, é um bate-papo, como vocês viram no título, um bate-papo. Eu prefiro mais escutar vocês que vocês me escutem a mim. Eu acho que os que mais sabem de natação em todo o Brasil são vocês, não sou eu.
nem os livros, são vocês que estão no dia a dia, mas seria bom escutar melhor vocês que vocês me escutem a mim. E quando se fala, e vou entrar em matéria, não redundar muito para aproveitar o tempo. Eu sempre falo que minha primeira, nas primeiras momentos que eu tive a oportunidade de dar aula aqui no Brasil e entrar em contato com vários professores, a primeira coisa que me veio assim de contraproducente a la hora de poder falar com ele eram os termos, sim, as traduções que se fizeram de alguns livros de Europa y que con él vieron algunas, digamos que, poco desentendimiento en cuanto al concepto de cada cosa. Y lo principal, que es de lo que vamos a hablar hoy, era de planejamiento. Hay una falta lá en cima, me disculpen. Planejamento e periodização. Que coisa era planejamento e que coisa era periodização? Todos falamos de periodização, mas as duas têm significados diferentes. Eu acho que o planejamento ele abarca todos os três sistemas, como fala Antônio Carlos, o sistema de competição, o sistema de treinamento e os sistemas auxiliares. E a periodização é só uma parte dela, é decir, a sequência, a temporização que se faz dentro do planejamento. Muitas vezes quando falamos do todo, falamos de periodização e há muita coisa que está fora dela e condiciona nosso treinamento, toda a nossa preparação. Mas, isto só conceptualizando para poder entender de que vamos a falar de aqui para frente. E a primeira coisa é apresentar que coisa é uma periodização. Isto que vemos aqui é um macrociclo, é uma periodização, lindo, cheio de cores, muito bonito. Nos preocupamos muito por fazer este quadro, nos preocupamos muito por encher de cores, esta é uma periodização, não é minha, gente, é de triatlo. Pedi até emprestado da internet de um amigo, uma pessoa que conheço, e é uma periodização linda. Nos preocupamos por colocar cores, nos preocupamos por encher ela o mais bonito possível, mas assim, que ela fique linda, sobretudo para mostrar para os outros. Mas muitas vezes não nos preocupamos com aquilo que vai dentro, assim, o que realmente nutre a nossa periodização. E, gente, eu me coloco em primeiro lugar. Sempre, quando eu estava no meu início, eu me preocupo um pouco mais por na experiência, mas quando estava no início também me preocupava por encher ela de cores, por ela era muito bonita, quanto mais número era melhor, quanto mais gráfico era melhor, mas depois com o tempo percebi que há pequenas coisas dentro dela que é ela que define o resultado competitivo e define, ao final, todo um tempo de preparação. E para ele, essa experiência me trouxe de que eu tinha para poder construir ela, ter vários passos. Assim, discutivelmente, eu tinha que fazer passo a passo, porque eu sempre queria ir ao centro dela, mas esquecia vários passos dela. E a primeira coisa que fiz foi tentar saber de la A la C que eu tinha que fazer para periodizar, não para planejar, para periodizar. Vamos nos centrar um pouco mais na periodização, não vou falar por quê. E encontrei muita literatura e conversa com muitos de meus amigos que tive a oportunidade, depois de sair da faculdade, trabalhar acto seguido com algumas seleções de basquete, e aprendia que para chegar a um ponto, a gente tinha que percorrer um longo caminho. Não era chegar e colocar números e sacar contas, não havia que recorrer um longo período. Mas todo isto que eu estou falando sai do contexto do que, de las 100 e pouco, segundo me falou Danilo, de pessoas que estão aqui, porque todos vocês, al igual que eu, estamos passando por um momento muito difícil com esta pandemia. Tomara que todos estejam bem, estejam em casa, com certeza estão em casa. E por sua cabeça, o que hoje mais passa a hora de periodizar, a hora quando vocês se sentam a ler, quando vocês se sentam a ver a sua fala com seus atletas,
o que mais passa na cabeça hoje de um treinador, e tenho certeza que acontece também com você, porque com os meus aqui está acontecendo, é quanto treinar para alcançar o objetivo, seja quando seja. E 3 perguntas me han feito assim, desde que passou a primeira etapa desta quarentena, minha conversa com meus treinadores, tive a possibilidade, comentava ontem para o pessoal, tive a possibilidade de, eu ainda pertenço ao grupo, estou no grupo do WhatsApp de vários treinadores de judô, de la seleção, e de alguns treinadores, de vários treinadores de atletismo, que são treinadores nacionais em vários países. Eles estão são cubanos, estão em vários países, e tive a oportunidade de conversar e casuisticamente a pergunta deles era igual, tanto do judô como dos treinadores de atletismo em algumas das provas, por onde recomeçar. Por onde eu vou recomeçar quando todo esto acabe? Qual é o volume que eu vou a definir para passar para meus atletas? E no caso de vocês, pior ainda, no caso de vocês, o que eu vou fazer em seco, o que eu vou fazer na água? Como distribuir este volume pelas zonas de intensidade? Eram perguntas que sim, coincidiram em cada um dos grupos com que falei, inclusive meus treinadores aqui. Eu acho que com vocês não está acontecendo diferente. Depois que eu comecei a falar com eles, gente, eu cheguei a um ponto que assim, de reflexionar, e esto lo trouxe um pouco mais para a natação, que era sempre lembrar com quem eu trabalho. Sim, colocar no ponto ácido. Eu tive a conversa com Danilo e todo o Yamir, com todo o pessoal, e eles falaram que quase todos vocês trabalham com base. A grande maioria trabalha na base. E a primeira coisa que me vinha é, lendo coisas de natação, encontraram, sim, tenho sorte de ter o livro de um grande amigo, Emerson, e lendo coisas dele para poder falar com vocês, encontrei isso. É muito importante fazer um trabalho progressivo ao nível de respeitar a fase de desenvolvimento. Por quê? Porque eu estou na base. Se eu estou pensando em volume, estou pensando em quando começar, estou pensando hoje em que faço com minha atleta, mas a gente tem que lembrar sempre que estamos passando por um momento bem difícil, e eu tenho que pensar primeiro, esquecem se o clube tem dinheiro, que sabemos que não vai ter, esquecem se a prefeitura não tem dinheiro, esquecem se minha associação não tem dinheiro. Primeiro eu tenho que pensar na pessoa, e hoje pensar nessa criança. Eu não posso pensar em outra coisa que seja nessa criança na qual eu estou querendo elaborar um programa. E isso me chegou aqui, a hora de falar com outros companheiros, que eu tenho que botar a metodologia para fazer um planejamento. E hoje, depois desta pandemia, vamos a falar um pouco, acercando mais à realidade. Eu, evidentemente, vou ter que começar por estes 2 aspectos. Estes 2 aspectos vão ser fundamentais: o diagnóstico e análise de como está minha atleta, principalmente minha atleta, e não a situação. A situação, todo mundo sabe que vai estar muito ruim depois da pandemia, em termos econômicos, em termos de organização, mas como está meus atletas? Tenho que pensar hoje mais no ser humano que no processo em si. E depois, a partir de aí, definir objetivos, seja qual seja o sistema competitivo que proponha tanto a Federação Paulista como a Confederação. Qual seja, eu primeiro vou pensar no que meus atletas, depois vou tentar definir objetivos. Para que vocês tenham uma ideia, eu ontem comentava, vou fazer um parênteses, de um atleta de seleção nacional, a campeona de salto triplo, e ainda não, qual o treinador é um conhecido, eles ainda não têm, hay atletas, incluindo ella e outros, hay atletas que não têm ainda índices para
los Juegos Olímpicos. Ya ellos están pensando no en el objetivo de lo que viene ahora después de la pandemia, ya están pensando Juegos Olímpicos van a comenzar de cero. Eu acho que não é diferente do que vai começar como ser. Eu acho que todo mundo deve partir de zero, até porque aqui no Brasil muita gente não tinha começado o processo competitivo, e iria começar agora em março para quase todo mundo, não havia começado o processo competitivo. O que podemos fazer depois da pandemia? Vamos ir falando isso à medida que vamos entrando em matéria. Todo esto, gente, para todos, é conhecido que o princípio da continuidade nos diz que se eu paro de treinar em determinado tempo, existe um lapso, um espaço de tempo no qual se vão perdendo todas as capacidades, seja geral ou específicas, elas se vão perdendo no tempo. Quase todos vocês, em minha conversa com o pessoal da federação, estavam em um período geral, alguns entrando, quem começou antes estava entrando em um período especial, específico, 1, 2, não quero falar de nomes, desde o início não falei de tipos de modelos, etc., não quero entrar em isso, nem em partes da periodização, ela se perde. Então, o que fazer a partir de agora? Gente, lembrem que apesar do princípio da continuidade nos diz, se a gente estava trabalhando determinados tipos de capacidade, com um tipo de nível, com um tipo de intensidade, parou, foi para casa. Eu acho que são muito poucos os que estão conseguindo ter um nível, manter um nível de preparação que tinham ao início. Elas se vão perdendo. Por muito que eu passe em casa, lembrem que a natação é uma das modalidades que todo o que faz, é decir, 80% do que faz é específico, porque o meio no qual ela se desenvolve não é um meio em qual a gente anda. Não é o mesmo que o atletismo, basquete, vôlei. É um meio totalmente diferente. Então, quase todo o que você vai fazer, seja baixa, meia ou alta intensidade, é específico. Porque se você não nada, se afunda e se afoga. Então, quase todo é específico, dado que não é um meio no qual nós nos desenvolvemos. Então, todo mundo sabe que em esta quarentena, o nível de nossas capacidades, como não é a piscina, é bem geral, mas bem geral, a ponto que não vou ser absoluto, porque realmente não existe verdade absoluta, mas é muito difícil que estamos vendo com os atletas nossos aqui, apesar de todo o tipo de treino que a gente passa, é muito difícil que eles adquieram níveis a ponto de a gente poder aumentar volúmenes e intensidades quando eles retornem. Quase todo o que vocês fizeram, para que levar mais um mês, pode ser uma notícia ruim, apesar de que os meninos estão na casa, e lo hemos visto com nossos atletas aqui, todo o que fizemos antes, em janeiro e fevereiro, se perdeu. Nós estamos tentando que esses atletas não baixem a zero, mas por relato de dos atletas, vimos que eles já bajaram um nível com respeito ao que a gente tinha comenzado al inicio da temporada. Este tipo de prevenção, que não vou colocar nome, e eu acho que é o menos importante, este tipo de prevenção é a que todos vocês gostariam. Eu falei ao início que eu, depois de alguns anos de experiência, não sou tão velho, gente, depois de alguns anos de experiência, não me preocupei tanto por um nome, darle nome à minha periodização. Me preocupei mais por os pequenos detalhes dela para poder fazer cumprir meus objetivos. Mas este é um tipo de periodização que todos vocês gostariam de ter. Sim, tempo de preparação longo, um tempo de preparação específica, um tempo de preparação de um período
pré-competitivo, com várias etapas de polimento, ir adaptando, um PPD, esse período antes da competição. Este é um período ideal, aquele que vocês gostariam de ter, cada um gostaria de fazer, o que a literatura fala que vocês devem fazer, sobretudo na iniciação, terem um período longo para poder ter um processo de adaptação acorde com cada uma das fases. Então, é um modelo ideal, modelo que todo mundo quer ter. Só que quando planejamos o treinamento com vista a lograr um máximo rendimento na natação, em determinado momento, seja qualquer um, se tentam alcançar os maiores níveis de adaptação. Isso é uma realidade. Uma realidade. Que a base é a base. Mas o que nos apresenta a vida real é isso. Decía, que eres um modelo ideal, com um tempo longo para treinar, com um tempo longo para preparar-nos. E por isso eu, depois de tantos anos, me preocupei muito menos por dar nome, por colocar cores e ver pequenos processos dentro, ou subprocessos dentro de toda a preparação. Porque a realidade, tanto para vocês como para mim aqui em minha cidade, como para quase todo o esporte hoje, a realidade não, a la hora de planejar, é essa. Temos um processo e temos que cumprir, como nos diz a literatura, como a ciência fala, se deve cumprir a fase de desenvolvimento de todas as crianças, se deve cumprir cada uma das fases para que ela queira determinados tipos de capacidades ou habilidades, mas a realidade é totalmente, até é cruel, não quero que me acusem agora, olha, o cubano falou, Armando falou, algo totalmente do que fala a ciência, do que fala os livros, mas a realidade que vivem cada um de vocês, em seus clubes e as cidades, é essa, na qual eu tenho que preparar a minha atleta, segundo fala a ciência, segundo fala a literatura, mas a realidade é essa. Eu tenho que, todo mundo quer ser campeão regional, todo mundo quer ser campeão interestadual, todo mundo quer ser campeão interclube, classificar para o escolar nacional, classificar para jogos escolares sul-americanos, pan-americanos, etc, etc. É decir, toda uma gama, o sistema competitivo hoje, e não estou criticando o sistema competitivo, gente, eu sou de los que, depois de los anos, depois de haber falado que estava errado, as crianças, eu me adaptei a que, então, em vez de eu criticar o processo de lo que acontece, então, nos últimos anos, me he dedicado, gente, isso é o que há, então vamos tentar melhorar isso, e por isso vou mais a los detalhes. Como essa criança, com este processo e este sistema competitivo que existe, eu faço um melhor treino para criar melhores adaptações e não lesionar a esse menino ou não machucar ele ao longo do tempo. Sim, me dedicado mais a isso. Gente, eu tenho que aprender. Eu posso chorar, gritar, falar que está errado, mas a realidade que tem hoje, eu acho que a natação, foram coisas que eu procurei e estava na realidade que se apresenta para vocês e para mim aqui em minha cidade, com meus treinadores, é essa. Eu tenho que falar para eles que cuidado com as crianças, são crianças, elas precisam passar por cada uma das fases de desenvolvimento, mas a realidade me fala que, você tem que classificar um regional 1, depois tem que classificar um regional 2, você tem que ir a interestadual e ganhar, você tem que ganhar os jogos escolares, você precisa ganhar os jogos regionais, você precisa ganhar os jogos abertos, você precisa fazer valer aquilo que a gente está investindo em você. A realidade é cruel, é muito cruel, mas é a realidade. Então, em vez de ponernos a buscar justificação, eu, pelo menos eu, um passo de tempo, e também muitas pessoas a meu redor, não sou eu, isso não lo inventei eu, muitas pessoas a meu redor, nos hemos preocupado más por aquellos pequeños detalles para poder crear mejores adaptaciones en estas crianças y elas puedan llegar lo más longe possível. Para isso, a gente começou a ver onde que estavam aqueles pequenos detalhes, que é o que eu mais quero falar com eles. Onde estavam aqueles pequenos detalhes? Fuimos lá a ver a magnitude da carga, sim.
aquela volume, intensidade dentro da... E percibimos que lo que fala la literatura, para mí aquí está al lado izquierdo, es decir, para los menos experientes, lo que fala la literatura, lo que fala la ciencia es que a gente debe tener de forma mais espaciada e a longo prazo cada uma das ondas em quanto a intensidade e volumen, que quando o volumen está em cima, as intensidades têm que ser baixas ao início do período. Isso é realmente lo que fala a literatura, é o que devemos fazer, e que para atletas mais experiência, a partir de certa idade, 15, 16, 17, 18 anos, dependendo do tipo de prova que ele ir introduzindo aos poucos outros tipos de modelos, em qual a volume e intensidade ele vai em dependência daquela quantidade de competições que ele participa. E isso trouxe uma confusão a partir de lo que vimos anteriormente. Poxa, eu tenho que desenvolver a longo prazo determinados tipos de capacidades, só que eu preciso ganhar. Para ir ao brasileiro, eu preciso classificar desde março para poder ir a um brasileiro lá em julho, ou agosto. E isso foi uma das coisas que aqui na cidade, com outros atletismo, judô, que hemos visto aqui no Brasil, acontece. A literatura me fala uma coisa, mas a realidade essa, dura e cruel, me fala outra, e eu não posso perder meu trabalho, gosto do meu trabalho, e eu tenho que continuar trabalhando. E era o primeiro questionamento que eu trago para vocês, que é que onde se encontra a natação de base no Brasil hoje? É decir, em quanto a estes modelos de prevenção, uma coisa, guardem essa pergunta, que vamos a falar dela depois, ou vocês, eu acho que me falem sobre ela, enquanto, como anda essa distribuição de volumes e intensidade na base, enquanto ao quadro real que mostra hoje todo o sistema competitivo no Brasil. Nós nos dimos a la tarefa, a primeira coisa, depois que determinamos que, en aquel diagnóstico que determinamos cuáles son y estudiamos, sobre todo las modalidades que tenemos aquí, estudiamos y determinamos un modelo de la competición, cuáles son aquellas capacidades y habilidades que determinan un desempeño competitivo, es decir, aquellos que me dan la victoria, aquellos que me permiten ganar. O primeiro problema después de eso a la hora de organizar las cargas de entrenamiento era si utilizamos una interconexión simultánea o una interconexión secuencial. Son meninos si yo uso una interconexión simultánea, donde una me voy trabajando varias capacidades a la vez, juntamente con la técnica, porque él precisa aprender, precisa melhorar sua técnica, que resultados nos vai dar isso? E se eu utilizo uma interconexão sequencial, eu acho que vai afetar muito a menina, porque teria que eu pegar um tipo de capacidade, um tipo de habilidade e ir treinando ela separado, e isso tira a especificidade da natação, que vou falar para você, apesar de que vocês dividem muito bem, algum trabalho geral e um trabalho específico. Lembre que todo o que se faz dentro de uma piscina é específico, porque senão você se afoga, é fora do meio em que você está. E esse foi, esses pequenos detalhes. Opa, eu tenho esto de carga, eu ainda não terminei carga, não terminei nada, não terminei por cento de trabalho, nada. Eu preciso organizar essa carga, eu preciso, dentro de toda esta tabela, organizar ela. É decir, ¿cuáles son las que entran primero? ¿Cuáles son las que entran después? Dos a la vez, una capacidad y una habilidad, dos capacidades y una habilidad, o cuatro capacidades, 5, 6. Eso fue un primeiro grande problema. Tenho uma informação muito boa para vocês. Não sei se é boa ou ruim. Tem muito trabalho porque ainda não descobrimos. E é muito difícil. Porque até a ciência fala que é muito difícil, e até hoje não he encontrado nenhum tipo de trabalho, e eu não he leído todos, pode ser que exista, pode ser que exista, não tenho essa informação, que uno possa determinar quando terminou o treinamento
ou quando já uno está preparado do ponto de vista da força máxima para poder começar outra velocidade, ou para poder começar, assim, onde termina uma e onde começa a outra. Não existe, não vi, é muito difícil, e é muito difícil hoje. A gente faz por analogia a partir da distribuição e a organização dessa carga, e o grande problema é saber o momento em que eu devo partir para outro processo. Isso, gente, é um grande problema. A gente consegue quase sempre por analogia, a partir do conhecimento, da experiência e do que fala a ciência. Todo isso porque todos sabemos que existe uma interdependência entre as capacidades. Não adianta eu querer pegar e começar a trabalhar força explosiva ao início de minha velocidade, porque minha prova é de 50 metros, de 100 metros, quando eu sei que ela se sustenta ou é dependente de eu ter força rápida ou de ter determinada força, não força máxima, força submáxima, sim, força capaz de generar determinado tipo de velocidade. Existe uma interdependência de uma com outra. Por minha prova é de velocidade, eu não tenho por que fazer força e resistência, sim, mas a força e resistência que você precisa fazer é só para criar uma adaptação ao corpo a determinados tipos de trabalhos um pouco mais rápidos, um pouco mais fortes que você deve fazer. Não adianta eu querer aquela especificidade na prova que eu faço e querer, não falo nem violar passos, senão querer introduzir determinado tipo de capacidades porque minha prova é específica para isso. Ela se sustenta em cima de outra. E muito mais em las categorias iniciais, quando elas ainda não estão desenvolvidas. Elas não, em categorias mirim, petit, falou o Danilo, elas nem aparecem ainda, com 6 anos, com 8, 9, 10 anos, sobretudo em meninos, não tem testosterona para desenvolver determinados tipos de níveis de força, e na água, gente, se faz força. Na água se faz força. Vocês sabem isso muito melhor que eu. Bom, depois de a gente determinar se qual entra primeiro, qual entra depois, quantas cargas, que tipo de carga trabalhar interrelacionadas dentro do próprio processo, dentro de uma microestrutura, dentro de uma mesoestrutura, dentro de 1 ou 2 meses, quais eram as capacidades, a gente foi a determinar qual é a forma de aplicar elas. Se vamos a fazer dólar, vamos a fazer com cargas regulares. Bom, é o que indica a literatura, porque é para um desenvolvimento a longo prazo. Mas se você corre se você nada 50 metros, você não pode esperar a julho, a novembro, que um menino tenha determinado tipo de desenvolvimento de velocidade para ele poder nadar os 50 metros. Essa deixo de tarefa para você, vamos a discutir um pouco mais sobre isso. Ou cargas acentuadas ou cargas concentradas, que, gente, não aconselho para a categoria de base, mas você faz. Depois vamos a discutir também sobre isso. Você faz. Por quê? Porque intuitivamente, se eu tenho uma competição em março e eu começo meu período preparatório final de janeiro, princípio de fevereiro, eu quero ganhar. Aqui está disperso, está muito bem planejado. Opa, quando está planejado, quando você vê a ver o tipo de carga específica, começa em abril, mas você começa a competir em março. E o que acontece? Você aumenta a carga, começa a diminuir o período. Gente, não estou acusando a ninguém. Quando falo você, é a interação, eu já fiz a interação que eu tenho com meus treinadores, me desculpem, não estou acusando a ninguém, até porque não conheço inteiramente de trabalho, de trabalho de nenhum de vocês. Quando falo vocês, para ter um pouquinho mais de intimidade. Mas a gente faz intuitivamente. E se não ganho na primeira, prova, eu quero ganhar na segunda. E a gente começa a concentrar
aquelas cargas. Opa, não saí bem aqui e intuitivamente acontece isso. Eu sou prova vivente, já fiz isso, muitos anos atrás, já fiz. Isto não está dando certo, vamos fazer, isto não está dando certo, vamos fazer, isto não está dando certo, vamos fazer, mas e quando a gente viu e sentou e viu todo mundo, opa, olha o que fizemos aqui. Todo o que era para fazer em 5 meses, nós fizemos em 1 e meio, em 2 meses, é algo errado. Mas o tempo é o melhor juiz que existe, é o tempo. Ele me falou que eu estava totalmente. Gente, já estamos terminando, porque eu quero dar passo a você, quero escutá-lo mais a você que eu mesmo escutar. Estes são exemplos de organização de cargas, especificamente dentro da natação, assim, como você consigue interconectar delas dentro de uma sessão de treinamento. Isto é para dentro de uma sessão de treinamento da natação. Exemplo, que eu fico... Não lembro. Gica. Livro que um dos livros que eu estudei, tanto com o de Emerson, e eles dão alguns exemplos, são exemplos que eu também coloquei, sim, analisando, eu também, eu acho que fui algo atrevido, em colocar algumas coisas aí, tanto que nem coloquei nome de quem era, porque eu também fiz alguma, tomara que esteja errado e assim podamos discutir. Vocês são exemplos de como podem interconectar-se esta capacidade dentro do processo de treinamento. Esto es como puede interconectarse dentro de un micro. Cuando hablamos de microciclos de un pico, es aquel pico lá de máximo, de máximo volumen o intensidad, dependiendo del tipo de microciclo que sea, y cómo él se distribuye en una semana también para específico na natação e não ter, sim, é de 1, 2, 3 picos, mas independente, sim, vai depender do tipo de treinamento que você esteja fazendo. Gente, apesar de que é de 1 pico, de 2 picos e de 3, e de 2 picos adjacentes, um detrás de outro, é treinamento para a base, aunque não pareça. Qual vai ser o pico na base? Parece que o pico na base seja só os 60% ou 70% do treinamento, dependendo da etapa que você esteja. Então, a gente não falou de toda uma periodização, a gente não falou de todo o que leva a um planejamento, a gente falou de pequenas coisas, que é a distribuição da carga, que tenho que saber eu da carga, para que aquela quantidade de número dentro de um macro dê certo. Então, eu acho que podemos concluir deduzindo que a organização de processo, lembrem que podemos deduzir, certeza não vamos a ter, eu acho que vai passar algum tempo antes de ter essa certeza, que o processo de treinamento adequado, quando se interrelaciona intensidade e volume, distribuição ótima do tempo de estímulo de treinamento, a combinação correta dos meios de treinamento, tanto extensivos como intensivos, e uma devida recuperação. Gente, meu ponto de vista, você tem que fazer seu planejamento, você tem que fazer seu macro, distribuir as cargas, mas o que mais nos devemos preocupar é isso, se que vou aplicar eu aí na prática. Como está indo essa carga, e afinal, avaliar elas. Não estamos falando aqui de parte de avaliar, senão o principal problema que vamos ter na hora quando voltemos. Gente, eu começo de zero, eu começo a partir de onde eu deixei, mas se eu começo, o que eu vou fazer? Vou distribuir assim, vou começar por aqui, vou colocar determinado tipo de carga, vou colocar determinado tipo de habilidade e ir interconectando elas. Interconectando isso. Eu acho que, como eu falei ao início, não era uma palestra, senão onde eu vou
onde eu devo ir, em que eu devo pensar imediatamente depois desta pandemia. Primeiro, meu atleta, a partir de lo que fale a federação, a confederação, traçar meu objetivo e distribuir muito bem minha carga. Que carga eu vou dar para esses atletas? Atletas que vêm de um processo psicológico muito ruim, de ficar fechado em casa não se sabe quanto tempo. Atleta que tinha objetivos dele pessoais e se viu frustrado por todo este tempo em casa. E no, atleta que tinha objetivos até internacionais e não aconteceram. E eu acho que o processo agora de organizar e planejar e periodizar nossas cargas ainda muito mais difícil. Pessoal, até aqui minha parte de falar eu sozinho. Espero agora começar a falar com vocês. Eu consigo sair desta tela e ver o pessoal ou não? Eu acho que sim, Gonzalo. Eu acho que você consegue encerrar a apresentação ali embaixo, ó. Encerrar a apresentação. Mas você vai acabar vendo só a gente, só eu, Danilo. É que só a gente vai falar, mas pode encerrar, se você parar. Já. Não, então não adianta muito. Né, para o pessoal anotar. Quem tiver, se a gente não conseguir responder todas as perguntas, a gente pede que vocês mandem para os administradores do grupo, para que eles enviem e a gente vai responder todas as perguntas, mesmo não dando tempo, tá bom? Sim, pode enviar para mim que eu vou dando solução a elas. Ó, eu tô vendo que tem um pessoal que não está naqueles grupos que a gente criou do WhatsApp, tá? Só fazendo uma introdução rápida, para quem não sabe, a gente começou esse grupo aqui em São Paulo, né? A gente começou só com técnicos de São Paulo, mas depois a gente expandiu, né? E a gente abriu para o Brasil todo. Então a gente tem dois grupos. A gente tem aquele de São Paulo, que era o primeiro que a gente criou e tinha começado. Depois a gente criou mais um por limite de pessoas. Já tinham 230 técnicos nesse grupo, a gente criou mais um porque o limite do WhatsApp, se não me engano, é 250, né? Então a gente tem dois grupos. Depois até vou deixar aqui no chat o link para entrar nesses grupos, tá? E vocês conseguem entrar quem não está. A gente também tem um Instagram, a gente vai disponibilizar tudo no Instagram, tá? Fiquem tranquilos. Inclusive, eu vou passar no grupo de novo depois. A gente tem uma pesquisa que a gente fez para saber os temas de interesse de vocês, né? Biomecânica, fisiologia, periodização, enfim. Então respondam essa pesquisa, que vai ser legal para a gente saber exatamente o que o grupo, assim, no geral, quer conhecer um pouquinho mais, né? Então, depois eu passo de novo essa pesquisa para vocês responderem lá. Acho que a gente tem 208 respostas, mas a gente tem quase 500 técnicos nos grupos, né? Então é legal que todos respondam para a gente ter uma real noção do que falar, tá? Bom, eu acho que a introdução era essa mesmo. Então, por favor, galera, os grupos, eles são fechados. A gente optou por manter eles fechados para evitar aqueles joinhas, o oi, o bom dia, o boa tarde, boa noite, para não ficar aquele grupo pesado, né? Então a gente deixou o grupo fechado, mas vocês conseguem ver que tem alguns administradores nesses grupos, né? Entre em contato direto com os administradores dos grupos, que a gente passa as perguntas para eles, tudo que a gente repassa no grupo, né? Aí não fica muita mensagem, tá? Então, não ache que porque o grupo é fechado que vocês não podem falar, não é isso, tá? Por favor, entre em contato com os administradores que a gente repassa, né, o assunto no grupo em si, tá? Agora eu acho que a gente pode abrir para as perguntas, então a Lari vai começar, a gente vai intercalando aqui, aí qualquer dúvida, Gonçalves, vai perguntando que a gente vai repetindo para você aí, beleza? Joia, galera. Então, Gonzalez, a primeira, na verdade, é um pedido, tá, da Juliana Gomes. Ela gostaria de saber se você pode depois passar materiais e fontes sobre preparação física para a categoria infantil 1 e 2, que são 13 e 14 anos. Se você teria alguma referência, alguma coisa para passar para a gente aí. Depois a gente passa no grupo. Depois a gente passa no grupo. Tá? É mais um pedido. Certo? Fale para... Como o nome dela? Juliana. Bom, tenho, mas muito do material que tenho é em espanhol e inglês. Mas não tem problema. A gente dá um jeito. Não, até porque em português eu tenho um livro de Emerson, tenho algumas coisas de natação. Eu lembro que eu passei para vocês, não? Para mim. Sim, passou você.
tenho algumas coisas Eu já tenho algumas fontes em espanhol mesmo. Exato, mas português, na natação, não achei muito. Não achei muito. Não, mas beleza, a gente dá um jeito, a gente traduz, fiquem tranquilos aí, tá? A gente passa aí. Ó, a segunda pergunta, Gonzalez, é do Rodrigo Bittencourt, tá? Ele pergunta, sua experiência com relação a dividir o tempo com outras atividades do atleta. Por exemplo, ele faz inglês, ele faz reforço escolar, ele faz futebol, ele faz a natação. Como organizar isso para que o planejamento seja pelo menos executado medianamente? Nos últimos anos, acho que nos últimos 20 anos, não, 15, 20 anos, uma coisa que eu também não vejo, sim, de forma aberta, não vejo falando muito aqui no Brasil, em termos de treinamento, quando se fala de treinamento, não de processo de formação, porque processo de formação, quem é professor de natação de criancinha, se é processo de formação para ele, dentro da natação, é processo de formação na criança de todo. Criança ainda, assim, lembra que enquanto mais informação você passa para ele, de todo tipo, seja motor, psicológica, mental, lúdica, docente, mientras mais informação bem organizada você passa para ele, melhor formação tem ele para a vida. E é muito difícil falar que não, ele vai ser nadador com 11 anos, vai ser nadador com 10 anos, ele tem que estar preparado para a vida. Só que a gente tem que pensar que existe um treinamento invisível, coisa que hoje muitos atletas de alto rendimento, assim, muitos clubes de alto rendimento, muitos clubes de mais alto nível, têm muito em conta. O treinamento invisível não é mais nada que toda aquela atividade extra que faz o atleta que não seja treino. No caso de uma criança, tudo isso que ele falou. Você tem que ter em conta isso. O dia que a criança vai ao balé, ao piano, ao desenho, você tem que ter isso. Você tem que conhecer como treinador treinamento invisível, que é todo o que a criança faz extra fora do treinamento da natação. E seu planejamento também tem que estar de acordo a isso. É mais, dentro de sua periodização, dentro do seu planejamento, a periodização tem que ter em conta isso. Eu tenho crianças que vão ser um grupo muito grande e as atividades são dispersas, eu sei que é muito difícil. Se a realidade hoje, o ideal seria que a criança tivesse determinados dias certinho, porque já você, ou todo fosse determinados dias certinho, uma coisa, porque sabe, todos vão estar hoje na dança. Você vai saber que o menino pulou, correu, dançou e tem determinado nível de cansaço. Então, é só ter em conta quais são as atividades extra que faz o menino, que faz a criança. Desculpe, o espanhol está... que faz a criança. E ter isso em conta na hora de você planejar, já seja um programa de ensino ou já seja um plano de treinamento. Boa. Agora vamos à pergunta do Miguel Antunes, da Associação Atlética Botucatuense. Ele faz algumas perguntas, tá? A constatação que você fez em relação à necessidade de resultado para os clubes não será resultado de uma falta de cultura esportiva de médio e longo prazo? Não será papel dos treinadores explicar a pais, dirigente, etc., o processo de treino e os processos de maturação? Quanto ao planejamento, não poderá ser a federação a propor calendários consistentes com as propostas de planificações dos conselhos técnicos? Gente. Foi várias, né? Uma grande pergunta. Não, vamos começar por a primeira. Sim. É difícil. Quem trabalha com criança e quem sabe que você vai ter que lidar não só com a criança. Quem trabalha com criança, você lida mais com família, não vou falar só o pai, você lida mais com família que com a própria criança. Em esportes como natação, tênis,
no tanto ciclismo en este país, más esportes así, individuales, donde muchas de los pais invierten bastante en una criança, eles querem que sua criança seja resultado. E lembra que para todo pai, todo avô, todo mãe, o seu filho é o melhor do mundo. E com respeito ao clube, à associação, eu falei ao início, o ideal, o que fala a ciência, o que fala a literatura, é aquele, sim, um processo de formação a longo prazo, mas eu também parei de culpar as federações. Eu parei também de culpar as federações. As federações não fazem diferente do que faz a FINA. E não é diferente do que acontece na Espanha, do que acontece na Rússia, do que acontece... É decir, a gente tem que começar a adaptar-se, a literatura tem que... eu acho que devemos começar a adaptar-nos a como eu consigo todo este processo sem afetar a criança e levando ele a determinados resultados. É decir, eu tenho que provar com números, olha, não ganhou, mas olha como ele está desenvolvendo. Não ganhou, mas... Porque, gente, lembre que o resultado competitivo é multifatorial. Não depende só de lo que você faça em sua periodização. O resultado competitivo não depende só da quantidade de carga que você coloque em uma periodização. O resultado competitivo é multifatorial. Que a federação não sabe isso, eu não tenho dúvida que a federação sabe que pode ser muitas competições, mas são calendários. E a gente podemos continuar batendo-nos contra a federação, confederação, federação internacional, de que é muito, e isso vai para pior. Isso vai para pior, cada dia vai ser, porque o esporte virou uma empresa que gera dinheiro, gera recurso, gera mídia. E a gente, em vez de continuar batendo contra isso, a gente tem que começar a ver dentro de lo que eu faço, minha periodização, gente, não estou botando toda a responsabilidade no treinador, mas a gente vai, assim, eu acho que nos 10 anos que levo no Brasil, eu já fui a mais de 100, 200 congressos, mais, muito mais, de várias modalidades. E a discussão é sempre a mesma, mas não mudou nada em 10 anos que eu levo no Brasil. Não mudou nada. Então a preocupação minha hoje, em vez de discutir quantas competências temos, que o desenvolvimento do menino tem que ter a longo prazo, é tentar ao máximo fazer uma boa distribuição de meu treinamento, fazer uma periodização tanto para um programa de ensino, gente, o programa de ensino também se periodiza, porque o ensino da técnica você tem que periodizar ela e é carga. Opa. O ensino da técnica que é ficar reclamando de que tenho muitas competições. Espero haver respondido, porque é difícil. Alô? A gente está discutindo normal. Saiu a sua apresentação, na verdade ela está ali na tela ainda, né? Mas agora ela não está mais aberta, né? Mas ela tá na tela. Pode continuar falando que a gente está discutindo. Pode falar, tá normal. Não. Tá, eu acho já, porque lembro, foram tantas perguntas que não lembro todas. A última qual foi? Neno, vai dar uma revisada aí, Neno. Vamos lá? Está escutando? Sim. Aí no final, quanto ao planejamento, não poderá ser a federação propor calendários consistentes com as propostas de planificação dos conselhos técnicos? Cara, para mim é muito difícil responder essa. Alguém informou a ele que eu não faço parte da Federação Paulista de Natação, não posso. Eu até posso recomendar, não sei se ele me vai escutar, mas não faço parte da federação. E eu acho que, gente, como falei, isso vai de aí, e o pessoal da federação deve estar
você com certeza vai concordar comigo, isso vai de aí para pior. Cada dia mais competições, mais eventos, mais festivais. Eu acho que isso vai de aí para muito mais. Beleza. Acho que era isso a pergunta, né? Acho que não faltou responder nada. Vai, Danilão, manda isso. Bora. A pergunta do Anderson Celiprandi aqui, ele pergunta qual você acha, existem 2 métodos muito utilizados de treinamento, um é o treinamento em bloco e o outro é o ATR. Ele pergunta qual que você acha mais adequado para jovens de 13 a 16 anos, que é o nosso infantil e juvenil aqui no Brasil, né? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Treinamento em bloco, de fato o treinamento ATR também é um treinamento em blocos. São treinamentos para atletas já experientes, porque ele não trabalha com a carga residual. Ele trabalha com a carga retardada, entendeu? Então, é muita carga que o atleta já tem uma memória motriz muito grande, que nesse pequeno espaço, as ativações e as adaptações para ele são muito rápidas. Mas uma criança não, ele não tem, de fato, nos blocos, você treina determinada quantidade de capacidade. Eu acho que até 5, 3, não pode treinar mais. E isso não acontece com uma criança, onde você tem que ter uma formação muito mais multilateral, uma formação muito mais grande, para criar as bases. Nenhuma das duas é para atletas iniciantes, e menos essa categoria, na qual, lembra, estamos falando de uma categoria onde as fases, me desculpem de novo, onde as fases de desenvolvimento motor são maiores. A fase sensível de desenvolvimento motor em esta faixa etária é muito grande. Então aí você não precisa concentrar e dar muita carga para uma criança tentando um resultado, porque além disso não vai dar certo a longo prazo. Não, você faz isso e a criança vai ser campeã, mas você vai acabar com ela. E também não sei se vai dar resultado, porque não tem níveis de adaptação grandes como para concentrar carga em um tempo muito curto. Beleza. Sim, Dani. Agora a próxima pergunta é do nosso primeiro convidado da outra palestra que eu te falei, do Fernando Vanzella. Ele fala assim: parabéns, Gonzalez, muito bacana e importante as explicações. Queria te perguntar quais seriam, na sua opinião, os principais indicadores para estarmos atentos do processo de treinamento desportivo, tanto na época da quarentena quanto em dias normais. Obrigada. Bom, indicadores para a quarentena, como eu falei, em um esporte como a natação, é só manter a atleta em atividade. Primeiro, eu acho que queira ou não, o aumento de peso hoje no atleta vai ser, eu acho que não vai ser muito grande sobretudo atletas depois de 15, 16, 17, 18 anos, pela cultura e do comprometimento dele. Mas muito difícil que crianças hoje consiga manter o peso. É decir, a quantidade de caloria que se está gastando dentro de uma casa é muito menor que a quantidade que se está ingerindo. É muito menor. Bom, os indicadores principais que deveremos ter em conta são aqueles indicadores gerais. Trabalho com o próprio peso corporal, para gerar, não poderíamos falar de força base para a natação, não poderíamos falar, eu acho que também vai depender, sobretudo em casa agora, das condições que eles tenham em casa para fazer determinados tipos de exercício. E fora da quarentena, os indicadores que devemos ter em conta para o desenvolvimento da natação são aqueles indicadores que definem
o rendimento competitivo na natação. Para as provas rápidas, 100, por favor, me ajudem aí, 100, 50, não, em criança é 25. Não, assim, no mirim a gente vai ter provas de 25, mas no geral, assim, do petis para cima, a gente tem provas de 100, 200, 400... Não, velocidade 100 e 200. Não, velocidade vai ser prova de 50. 50. Que vai durar aí entre 20, né, dependendo da idade, 20, 30, 40 segundos para os mais novos aí. Então já não é velocidade pura, mas para a natação é velocidade, dependendo do medio. Então, ¿cuáles van a ser aquellos indicadores? Aquellos que determinan un desempeño competitivo. Para velocidad rápida, velocidad, fuerza rápida. No podemos estar hablando de explosión dentro de la piscina, la manutención y las fases de... yo acho que hoy en la natación, por lo que pude leer, es un ritmo de brazada, es decir, crear una cultura en un atleta que él mismo saiba los ritmos de brazada, dependiendo del tiempo que ele faz. Mas, não vou entrar muito dentro da natação, que não sou especialista, vou falar mais de forma geral. Eu acho que são aqueles indicadores, quais são os indicadores a ter em conta? Aqueles que determinam o desempenho competitivo em cada uma das provas. Aquelas que sejam de velocidade, aquelas que sejam de resistência. Beleza, legal. Vamos lá, agora a gente tem uma pergunta do Bruno Rufino. Seria interessante iniciar a retomada pela recuperação das capacidades físicas? Quando fala, essa parte não entendi, porque começar pela recuperação. Eu acho que ele fala assim, a retomada pós-quarentena, né? Como que a gente começa no pós-quarentena? Retomando... Sim, mas começar, quando fala de recuperação, é dar um descanso ou recuperar o que já ele tinha feito? Recuperar o que ele tinha feito. Não, mas ele, assim, como eu falei ao início, você tem que fazer um diagnóstico da situação. Porque eu acho que é muito difícil que o atleta, quando saia da quarentena, tenha um nível de treinamento que tinha quando estava antes da quarentena. Eu vivo em uma casa com um espaço considerável, meus 2 filhos são atletas, treinam todos os dias aqui, eu treino também com eles, e eu sei, tenho isso dentro de casa, meus 2 filhos jogam basquete, enormes são os 2 metros, 1,90, quase 1, com 15 anos, comem muito. É decir, eles estão adquirindo muita mais caloria que a que estão gastando. E esse é um índice que você não tinha antes da pandemia, que é o peso. Se você aumenta o peso, não tem a quantidade de espaço, não tem a quantidade de material para treinar, com certeza, todo o que você fez, se perdeu. Eu posso falar, sobretudo em criança, onde você está criando uma base de desenvolvimento, você perdeu tudo. Se esto dura mais um mês, você perdeu tudo. Em atletas de alto rendimento, até treinando em casa, a um nível que eu não considero alto, porque vão ser quase todos exercícios gerais, a não ser que tenha um espaço muito grande, você perdeu tudo. Então, começar de zero. Boa. Vou fazer uma pergunta para o professor Daniel Catelan. Ele pergunta, dentro de uma periodização pós-quarentena, com um calendário mais curto para os campeonatos brasileiros de categoria de base, como você avalia uma supercompensação a cada 3 ou 4 semanas de carga específica em prol do pico de adaptação? Gente, foi ao segundo ponto. Objetivos. Depois da pós-quarentena, em um período curto, onde se projeta algumas competições, qual vai ser o objetivo seu? Ganhar a competição ou participar? Porque se você quer ganhar a competição com criança, você vai ter que passar por cima de muitas fases de desenvolvimento. Em uma criança com 3 semanas, 4 semanas, você não vai lograr muito desenvolvimento
em determinadas capacidades. Se falamos, se nos sustentamos que ele vai entrar em 0. Você em 4 semanas não vai lograr muito desenvolvimento em essa criança como para ganhar uma competição. Vamos a ter competições? Vou ao segundo ponto dentro da metodologia para organizar a periodização. Quais vão ser meu objetivo? Participar, para motivar a criança, para que ele continue dentro da natação, para que o espírito dele de competição continue. Ou eu quero ganhar. Se eu quero ganhar, eu vou ter que fazer coisas que vou violar determinados processos, determinados princípios, e vou violar todo o desenvolvimento dessa criança. Vai, Danilão. Bom, a pergunta aqui, ó, é do Guga Fortuna, tá? Guga é um treinador brasileiro que está trabalhando em Portugal, se eu não estou enganado, tá? Acredito que é ele mesmo. Bom, a pergunta dele é bem legal aqui, ó. Após a quarentena, o que você acha de um macro de 14 semanas? Quanto tempo acharia prudente dedicar ao período de preparação geral? Haja vista, né, que ficaram-se um tempão sem entrar na piscina. Ele está querendo dizer que ele vai ter uma preparação de 14 semanas apenas, né, após todo esse período parado. Quanto tempo você acha que dessas 14 semanas teria que se dedicar a uma preparação mais geral? Vou agora ao primeiro ponto da metodologia elaborada na periodização. Gente, não existe receita. Você tem que fazer um diagnóstico de como está essa criança. Diagnóstico de como está essa criança. Porque se essa criança, quando venha, gente, pode ser que tenha uma piscina em casa. Gonzalez, sim. Só uma observação. Eu acho que o Guga, no caso dele, ele trabalha com atletas adultos já, tá? Já. Tá? Então, assim, pensa sempre tanto na categoria de base quanto no adulto. O Guga, se eu não me engano, ele é categoria adulta já, time principal de Portugal, se eu não estou enganado, tá? Opa, então aí sim você pode trabalhar um modelo de cargas concentradas, um modelo de cargas concentradas, porque o tempo de estímulo para criar adaptações em um atleta adulto é muito menor. É muito menor, por a experiência já motriz que ele tem. O tempo que ele vai a ter, que Guga, não posso falar em tempo, porque realmente não conheço os seus atletas. Não tem receita. O treinamento esportivo. Cada atleta ele reage a determinado tipo de forma. Em 14 semanas, pode ser que um atleta seu, fundista, de prova de longa duração, ele precise 3 semanas só, 4 semanas só para adquirir o tempo ou a performance que ele precisa. Mas pode ser que um nadador de prova de velocidade precise um pouquinho mais para poder primeiro adaptar-se e pegar um ritmo ou níveis de força, porque se não fez um trabalho de força adequado, por não ter todos os aparelhos, os níveis de força deles devem estar, depois de 1 mês ou 2 meses, devem estar bem baixo, ou debaixo de 50%, ou menos, dependendo do que ele fez, ou menos. Assim seja fazendo exercício em casa. Os níveis de força, se você não faz aquele trabalho que você está acostumado a fazer em seco, aquele trabalho com elástico e outros tipos de meio que você está acostumado a fazer na piscina, em casa, os níveis de força baixam, os níveis de capacidade de resistência baixam, e você vai ter que fazer um diagnóstico primeiro de como está seu atleta, dependendo da prova que ele faça, e com certeza, se é um atleta de alto nível, você já tem um conhecimento anterior de como são os níveis de adaptação dele. Em 14 semanas, hay que saber que es atleta.
Não tem bolo. Eu não posso falar para ela, em 5 semanas o atleta vai estar bem. Porque eu acho que vai depender do nível do atleta, de alto nível, sim, mas é um atleta de alto nível com 19 anos, um atleta que tem ainda já desenvolvidas determinados tipos de capacidades e habilidades, mas o tempo de estímulo dessas capacidades para ele demora muito mais que tem 25, 26 e há muitos anos treinando. Quero só fazer uma indicação. O Guga não estava na reunião passada. O Vanza falou bastante de como reavaliar esse retorno para saber retomar, fazer uns testes, umas avaliações que ele tem. Esse material está disponível, tem a palestra no YouTube da FAP lá, que o Vanza falou exatamente, tem muito a ver com essa pergunta do Guga, e depois a gente reenvia esse conteúdo da apresentação do Vanza semana passada, tá, Guga? Segue aí, galera. Então vamos lá, próxima pergunta. Pessoal, a gente só tem mais 4 perguntas, tá? Então a gente vai encerrar nessas 4. Se houver mais perguntas, aí a gente manda depois para você, Gonzalez. De toda forma, eu fiz uma e ninguém me respondeu. Manda. Não, vou responder primeiro lá vocês. Não entendi. Qual pergunta? Ah, tá. Entendi. As 3 perguntas iniciais. Ah, como tá a base do Brasil? Exato. Ah, entendi. Alguém quer responder aí, galera? É só abrir o microfone e responder. Aí vai estar. Não, vou responder primeiro essas 4. Tá, Bom. beleza. Então vamos lá. Vamos lá, então. A pergunta é do Paulo Vitor de Teresina, no Piauí. Ele fala assim, pensando em um cenário um pouco mais crítico, como não perder um grande ano de um atleta tem um período reduzido de preparação, como está se formando para o segundo semestre? Ele fala, priorizar mais intensidade para aceleração do ganho de rendimento? Como funcionaria isso para um velocista e para um fundista? Vou sair daqui, mas vou voltar a essa pergunta. Vitor, não? É Paulo Vitor, isso. Paulo Vitor. Eu acho que aqui ilustramos sua pergunta. Não adianta você querer fazer determinados tipos de treinamento com altas intensidades para provas de velocidade ou para provas de longas distâncias, quando sabemos que as capacidades, sobretudo em idades de formação, ela tem uma interdependência umas de outras. Não é o mesmo que um atleta adulto, no qual você, em curto tempo, você aplica determinados tipos de carga, e por a memória motriz que ele tem, ele, enseguida, os tempos de adaptação são muito rápidos. Em uma criança, estas cargas, esta capacidade motora, têm um nível de interdependência ainda maior. É muito difícil fazer um atleta elevar as intensidades a um atleta que não tive uma preparação inicial. É decir, eu não fiz uma preparação de base, seja curta, média ou longa, para poder aumentar a velocidade nele. Lembrando também que muitas destas capacidades, 90% delas, por não falar mais, têm um caráter genético. E em crianças, onde ainda não temos muita tecnologia para determinar, e eu acho que é algo difícil determinar se o menino é veloz ou é resistente, você não, para poder modificar o cenário e poder participar de determinada competição, querer aumentar a intensidade nela. Até porque, lembre, lá falamos que o quadro inicial, o modelo inicial para periodizar é aquele em que você tem tempo para fazer todo um treinamento para desenvolver capacidade. Não temos isso. Imagine que se já você não tem isso, você force isso para querer ganhar. É ainda mais difícil. A criança, primeiro, gente, um quadro que eu não coloquei aqui, todo mundo que trabalha, todo mundo, gente, isso tem que ser a cartilha, todo mundo que trabalha com base precisa saber
de las fases sensibles de desenvolvimiento de las capacidades. Precisa. Todo mundo que capacidades são idôneas de desenvolver para uma criança que tem 13 anos, para uma criança que tem 14, para uma criança que tem 15, como é a força máxima é uma criança de 16, 17, 18, como é a força de resistência, como são as capacidades coordenativas, como é a flexibilidade, porque não adianta eu querer fazer um treinamento intenso de velocidade com uma criança de 12 anos. Mas a literatura fala que é uma fase sensível em qual as capacidades lácticas, o sistema láctico é bom, sim, mas tem um limite. Para ele tem um limite. Passado esse limite, ou machuca ele ou não avança mais. Legal, beleza. Vamos lá. Ó, o Alexandre Indiani, ele pergunta, o que você particularmente acredita ser o ponto principal dos treinadores de base? Fisiologia ou técnica? Treinamento. No treinador de base? Treinamento. No treinamento de base, desculpe. O que você acha ser mais importante, a fisiologia ou a técnica? A técnica, fisiologia. Se eu fizesse se eu fosse a fazer um modelo de treinamento, um modelo competitivo da natação, você sabe o que eu vejo? Velocidade. Estou falando eu, não o que fala a literatura. Se eu hoje quisesse investigar sobre a natação, e eu vou fazer um modelo da natação, que já está feito, eu mirara, o que eu vejo aí, na borda da piscina, é velocidade, quantidade de braçada, ritmo dessa braçada, a técnica da braçada, da forma de bater o pé, a virar, assim, o aspecto fisiológico você não vê. Nos últimos 20 anos, 30 anos, a biologização do treinamento cresceu muito. A periodização passou a ser mais biológica que metodológica. Ela ganhou um peso grande. Entendeu? Todo se explica a partir de sistemas energéticos, a partir de contrações, a partir de interação entre os sistemas energéticos. Só que isso não se vê. Isso não se vê. Você pode colocar um nadador 150, 160, que para poder fazer isso, você tem que ir lá e pinchar ele e ver latato. Tem que colocar determinado tipo de frequenciômetro, ou GPS, que dá um pouco mais de... É isso. Eu acho que tem que ser técnica. Além disso, você está formando. Quando a gente está formando, o caráter físico é secundário. Vai lá, Neno. Boa, Gonzalo. Vamos lá, vamos para a última pergunta agora, tá? Do Reinaldo Rosa. Penúltima. Penúltima? Tá, isso, penúltima, tem a sua aí. Vamos lá. Tenho percebido que você se preocupa com a formação da criança. Você acha saudável para um jovem de 15 anos nadar mais de 6 provas num campeonato brasileiro? Será que isso não pode dificultar o surgimento dos medalhistas olímpicos? Vou explicar um pouco o que acontece. Nosso campeonato brasileiro, você pode nadar até 8 provas. Né? Antigamente eram 4, hoje se abriu para nadar 8 provas. Né? Então, o que você acha disso de um atleta de 15 anos estar nadando o máximo de provas assim, em campeonato brasileiro? Gente, eu realmente não sei o peso que tem na formação de um atleta, a quantidade de provas determinadas, porque me imagino que se são provas curtas, com determinados tempos de descanso, você pode nadar, não tem problema nenhum. Porque se a literatura te fala que depois de 48 horas você a quantidade de lactato em sangue, a creatinfosfato, já ele está totalmente recuperado, você pode correr, que é o que se faz no atletismo. Você tem um planejamento de provas
rápida ao início, e depois pruebas um pouco mais longas, porque participa em determinados tipos de pruebas. Eu não posso falar se é bom ou ruim, porque imagino quando foi determinado isso, foi sobre a base de algo. Não sei se foi com base científica, não sei se realmente foi com base econômica, não sei se foi com base para buscar o desenvolvimento. O importante é saber, isso que fizeram está dando resultado a longo prazo? Então, é uma novidade que teve agora nas competições, né? Nesses últimos anos, últimos 2 anos, se eu não me engano. Então, eu acho que vale até a pena começar a tentar entender e visualizar isso que você falou, né? Se está valendo a pena ou não. E aí até ia te colocar, normalmente o atleta ele pode nadar 2 provas por dia, né? Você pega esse brasileiro, é um campeonato que são 5 dias. Né? Ele pode nadar 2 provas individuais, mais um revezamento. Então, ele pode abrir nessa brincadeira 8 provas individuais, colocando 3 revezamentos, aí são 11 provas, né? E ele vai nadar provas de velocidade, meio fundo e talvez fundo, né? Porque tem provas de 50, 100, 200, 400 metros e as 2 provas de fundo, que é 800 e 1500, né? Então, é um vasto número de provas, né? Isso é eliminatória e final também. Isso, exatamente. Bem lembrado, Belém. Tem eliminatória e final. Né? Então, a gente pode colocar que num dia ele pode estar nadando aí 6 provas, né? Ele nada 2 provas de individualidade eliminatória, 5 provas, 2 na final e mais uma prova de revezamento. Então, no total do dia ele pode estar nadando 5 provas, né? E isso vai somando durante os dias aí, entendeu? Mas, gente, é obrigatório nadar todas as provas? Não é obrigatório. Você pode colocar quantas provas, assim, no máximo 8, né? E no mínimo uma prova, não tem problema. Então, isso aí vai do treinador, dos objetivos do treinador. Sim. Vai, decir, treinador que pense em seu atleta e saiba qual é o desenvolvimento dele, vai colocar o atleta nas provas que ele quiser. Filho, você vai chegar a ser campeão olímpico, não precisa competir agora em 8 provas. Você vai competir em 2, você vai competir em 3, você vai competir em 4, que era o que existia antes, porque essas 4 já tem final, semifinal, classificatória, final e semifinal. É você que é o treinador, o responsável, isso se posso falar, é o treinador responsável por indicação ou não de seu atleta participar em toda essa quantidade de atleta a partir do objetivo que ele tenha. Porque, gente, podem estar vendendo pistola na rua para matar-se e você que escolhe se quer não matar-se, entendeu? Eu não vou comprar pistola, deixa aí que compre outro. Eu acho que quem aperta o gatilho é o treinador. Aquele treinador que acha que ser campeão, e me desculpe, sei que eu sou treinador de base, mas a gente tem que ter, eu também já passei por isso, passo por isso, como treinador, a gente tem que ter presente qual é o objetivo meu como treinador. Eu sou formador. Ganhar sempre é bom, mas ganhar não pode estar em primeiro lugar que a formação. Igual que, gente, quando falo de formação, tomara que ninguém fique bravo comigo, eu vai ficar até em YouTube, quando eu falo de formação, é formação para treinamento. Não estou falando de brincadeira, tira o patinho para a água e vai e pega. Não, estou falando de treinamento, mas seguindo todas as indicações de treinamento com criança. Eu sou do critério que quando você coloca seu filho já com 12, 13 anos para nadar, porque ele quer nadar, ele não vai brincar. Então você vai dar treinamento para ele. Você não vai dar brincadeira. Ok, maravilha. Obrigado, Gonzalez. Agora eu acho que é a sua pergunta. Gente, todas foram perguntas bem colocadas, maravilhosas. Eu acho que é o contexto de que estamos vivendo. Nós treinadores nos hemos acostumado, gente, quando falo nós treinadores, me estou incluindo também, a gente a tener cosas prontas, ya la gente tiene
pizza instantânea, refresco instantâneo, suco instantâneo, que também queremos ter agora atletas instantâneos. Isso é, infelizmente, é um processo social. Mas temos que ter em conta que essas são crianças e têm processo evolutivo. Eu vi que teve um pessoal no chat que perguntou se podia abrir o microfone. Acho que agora é uma boa hora, inclusive, por vez, né? Por vez. Sempre tomando cuidado aí se alguém está falando, para não cruzar os áudios aí. Mas alguém se arrisca a responder essa pergunta aí, ó? Acho que eu arrisco, Claudinho. Fala, Claudinho, manda bala. Beleza? Ô, Gonzalez, eu sou Claudinho, né? O pessoal me conhece como Claudinho de São José dos Campos. Eu trabalho com a base. Aí eu vou falar o que eu acho da minha experiência aqui, do que eu leio bastante, e que eu converso com o pessoal de fora também. No Brasil é difícil de julgar, porque é muito grande. Pega assim, eu convivo na Federação Paulista, eu faço parte do conselho de base. Dentro desse conselho de base, eu acho, tá, meu ponto de vista, que a gente está no caminho certo. A gente pensa numa progressão por categoria, a gente não se preocupa tanto. A ideia do pessoal do conselho, que eu convivo com eles, dos grupos que eu participo, a galera que se preocupa, 90% da galera se preocupa em qualidade de trabalho, em técnica, em parte de aprendizagem e formação da pessoa para que ele chegue a algum lugar. Pelo menos 90% do pessoal que eu converso. Em contrapartida, já ouvi falar de outras federações, assim, na minha frente, não foi ninguém que me falou, não, um responsável de uma outra federação no Sudeste, eu conversando com essa pessoa, ele falou que, na opinião dele, que ele passa para todos os treinadores da região dele lá, que eu não vou citar, que é melhor, na opinião dele, é melhor forçar a barra, botar volume, botar carga na criança, porque ele prefere jogar os ovos na parede, o que sobrar vai dar resultado. Então, assim, é meio difícil falar de Brasil. Então, assim, no meu ponto de vista, o pessoal que eu convivo aqui em São Paulo está no caminho certo. Porém, o que mais atrapalha, no meu ponto de vista, é o distanciamento entre o esporte e a educação no país. Na verdade, eles lutam por um espaço, eles não andam juntos. A partir do momento que começar a andar junto, a educação e o esporte, acredito que a gente vai ter melhores resultados. Essa é a minha opinião. Um abraço. O Indiane, acho que quer falar também. Indiane, abre seu microfone e manda bala aí, cara. Não, o microfone está aberto aqui. Boa noite, Armando. Boa noite, pessoal. Pô, queria te agradecer muito pelas palavras aí. Eu sou meio velho aí no quesito natação, né? Mas há muito tempo trabalho com a base também. E hoje estou praticamente inserido 100% na base. E tudo isso que foi falado, tudo isso que foi comentado, é muito, muito interessante, porque existe um contexto, como todos nós sabemos, né? Existe o contexto do clube, muitos são pressionados a fazer algumas coisas que vão contra a vontade, com assim, respeito, mas eu acho que a gente tinha que partir do seguinte princípio. Uma vez que a gente é capacitado, eu acredito que todos aqui são extremamente capacitados e qualificados para ocupar a posição que ocupam, cabe a nós, cada vez mais, sentar com dirigentes, diretoria, a federação nem se fala, porque a própria federação já tem um segmento da base. Então, isso é fantástico, né? Pouquíssimas têm, eu acredito. Então, parabéns de novo pela FAP por sair na frente de praticamente 99% do Brasil. Mas eu acho que cabe a nós, como formadores, né, como pessoas ligadas à base, com o coração na base, vendo tudo que está acontecendo, a gente tem que explicar, a gente tem que saber vender o nosso peixe melhor, né? A gente tem que fazer com que essas pessoas entendam que não adianta nada jogar uma dúzia de ovos na parede e os 12 quebrarem e caírem os 12, e a gente tem que sair caçando mais uma dúzia, e a gente não encontrar uma dúzia e só encontrar meia dúzia. E aí pegar mais meia dúzia e jogar essa meia dúzia e quebrar a meia dúzia. Então, assim, eu acho que é difícil, né? Todo mundo aqui
depende do seu trabalho, né? Todo mundo gosta daquilo do que faz, ama aquilo que faz, mas a gente tem que começar a conversar mais e explicar mais para os pais, para os dirigentes, para a diretoria de clube, como tem que ser o trabalho de base. Porque se a gente não fizer isso, é o que o Armando falou, comprar arma, você pode comprar arma, puxar o gatilho, depende de cada um. Então, se a gente não fizer isso, a gente vai estar com a arma na mão e a gente vai estar continuando a puxar o gatilho sem querer puxar esse gatilho. Então, fica aqui só essa consideração. Pessoal, escutam aí? Sim, normal. Ah, já. E, assim, quando eu coloquei esta pergunta, onde se encontra a natação de base no Brasil, eu gostaria de escutar de alguém se, enquanto a essa questão que vimos aqui, a magnitude da carga, se os processos estão sendo de ondas longas e com tempo para desenvolver, os processos estão sendo um pouco mais curtos e buscando aquele desenvolvimento de las capacidades e das habilidades um pouco mais imediatos. Não, como eu falei, o pessoal que eu converso bastante aqui, a ideia é a longo prazo. A gente sempre vê o peixe aqui, se você quiser. Eu começo o trabalho no Petis, né? O Léo que trabalha no Mirim, a gente sempre vende peixe para o pai. A gente quer ver eles hoje num clube grande, quando você estiver mais velho. São José hoje não tem capacidade de ter um atleta de alto nível ali no Júnior e Sênior. Então, nós atletas temos até o juvenil ali, alguns só até o infantil, e transfere para outro clube. A gente vê esse peixe, que tem que ser um trabalho progressivo, que na idade dele de 11, 12, 13, 14 anos, 15, não é a hora, de 15 já começa a aumentar um pouquinho o volume, mas até 14 ali a gente não queira dar resultado, mas a gente queira dar resultado e usar a técnica. Essa é a forma de pensar o que a gente vende aqui. Ok. Muito obrigado, Vecinho. Somos Vecinho aqui. Mais alguém quer falar? No Vale do Paraíba. O microfone do Gianluca, que ele é da equipe da Azura. Gianluca? Oi, Larissa, boa noite. Boa Primeiro, noite. obrigado para convidar. Seja bem-vindo. Quero mandar um saludo ao meu amigo Indiani, que trabalhamos juntos vários anos. Eu vi também Danilo, conheço ele muito bem, e o professor... Fala, Gianluca. Indiani. E Armando Dias, o professor Omar Gonzalez manda saludo para você. Ele está com nós outros, então ele é maestro, ele é nosso maestro. Opa, um saludo da minha parte. Claro. Forte abraço, Gianluca. Igualmente, Indiana. Não, e obrigado, Larissa, para convidar. É muito bom, que eu acho que é muito bom que todos os treinadores, eu acho que todo mundo estamos no mesmo lugar agora. Eu acho que essa situação não tem diferença entre... Eu sou originário da Itália, mas moro nos Estados Unidos já desde quase 11 anos. Eu acho que essa situação como nivelou todo mundo, não? Já não existe como, acho, um país melhor de outro, natação melhor de outra, porque agora não tem natação. O que estamos fazendo, eu acho que é muito bom, porque acho que estamos sacando ideias, estamos motivando os atletas, estamos vendo como a natação não vai acabar, porque eu sei que eu já falei com muitos colegas na Itália, quase a totalidade dos treinadores na Itália já perderam seu salário, perderam seu trabalho. E aqui nos Estados Unidos já vários treinadores começaram a procurar outro tipo de trabalho. Então eu acho que é muito bom que estamos fazendo isso de conseguir essa inspiração. Eu tive a oportunidade de trabalhar com atletas brasileiros e eu sei que eu tenho a natação do Brasil no coração, Indiana sabe, então nada, eu acho que é importante, se posso falar minha opinião, quando
essa coisa vai começar de novo. Eu acho que vai ser com menos gente na piscina no primeiro momento. Aqui já estão falando que vai fazer por turnos, vai fazer por uma pessoa por raia. Então, como eu acho que um pouquinho a preparação dos atletas vai trocar um pouquinho, sabe? Porque talvez o treinamento... Os nadadores de alto nível não vão estar muito afetados, eu acho, porque eles têm acesso a muita instalação, etc. Mas eu acho mais a criança, mais os atletas normal, aí eu acho que temos, sabe, o dia tem 24 horas, temos que dormir 6, 7 horas. Acho que talvez a sessão de treinamento vão ser mais curtas, pelo menos no começo, para talvez dar oportunidades a mais nadadores de nadar. Esse é o meu ponto de vista. Ou seja, fazer sessão de 1 hora com 8 nadadores, ou 16, se você um de um lado, um do outro lado. De novo, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. A coisa boa é, de novo, que os atletas e os treinadores ficam motivados. Eu acho que você está fazendo muito bom e Armando, acho que eu escutei um pouquinho do que falou, é muito interessante. Então, de novo, obrigado a todos, saludo ao Brasil e aqui Estados Unidos e Itália, estamos juntos todos para que a natação não acabe. Obrigado. Obrigada, Gianluca. Só uma última consideração. Valeu, Gianluca. Pegando carona no que o Gianluca falou, e até isso é para nós aqui, algumas situações também que a gente tem que considerar é exatamente essa, né? Quando foi colocado, infelizmente o esporte e a educação caminham em lados opostos, né? Então isso já é uma desvantagem para nós, quando a gente retornar à parte do treinamento, porque se a escola apertar, a gente sabe para onde os pais vão levar os filhos. Um outro ponto é, a gente não sabe qual vai ser a condição financeira que muitas famílias vão retornar depois disso, né? Tendo em vista que a gente tem muitos pais, aí, muitas famílias que têm os seus trabalhos de forma autônoma, né? Então, são várias coisas que a gente tem que levar em consideração e muito menos o que realmente vai acontecer com o treino, né? Eu acho que o treino a gente vai ter que esperar toda a poeira baixar e falar, bom, então agora eu tinha 2 horas, eu tenho 1 hora, agora eu tinha 1 hora, eu vou ter no máximo 50 minutos, e a partir daí é que a gente vai poder realmente saber como a gente vai começar a trabalhar de novo. Não sei, uma opinião. Legal aí. Ô, Taba, eu achei a sua colocação ali, sua pergunta para ele bem legal. Faz aí, abre seu microfone e fala, Taba. Danilo voltando para a fogueira de novo. Vixe, e ele vai te enrolar, hein? Você vai ter que buscar história aí, porque o cara perguntou nervoso. Taba saiu? Taba saiu? Então tem que ler lá que a dele é boa. Taba saiu, gente. Vou ler aqui para você, pode deixar. Ele primeiro parabenizou, né? E ele pediu para perguntar para você. Acredito que na época da década de 90... Ele tá aí. O Taba tá aí? Tá. Abre o microfone. Abre e fala, Taba. Ele voltou agora então, hein? Tá fugindo, hein, Taba? Taba, fala aí. O japonês querendo fugir, velho. Foge não, japonês. É japonês? Ixi, vai falar em japonês com você ainda. Sim. Você é poliglota, não é? Taba, abre o seu microfone e fala, Taba. Taba, tá escutando? Abre seu microfone e fala, cara. A idade tá pegando. Dá Ele pra tá coronavírus. Não dá. Não dá. Não dá, porra. Vou traduzindo. Como assim, pô? Bom, vamos lá, deixa eu ler aqui então. Lê aí você, lê. Eu acredito que na época da década de 90, Cuba tinha uma proximidade com a Rússia. Existia em Cuba um trabalho de detecção de talentos? Ele pergunta isso. Se sim, poderia me passar alguns artigos relacionados à natação? Acho que dessa época aí, da década de 90, de detecção de talento? Não, é assim, década de 90 já o que existia em Cuba era muito diferente àquilo que na década de 70, 60
Después de 62, 63, fueron rusos, búlgaros, polonés. Só que ya después de la década del 80, para ser más exacto, 84. A partir del 84 comenzaron a salir los llamados programas de preparación de los esportistas. Es decir, los cubanos, a partir de toda la experiencia esa de un campo do bloco socialista que tivemos lá, o cubano começou a tomar su propia experiencia y comenzaron a salir los primeros programas de preparación ao esportista baseados en las características do propio cubano. Que até agora o que a gente tenía era una importação de los métodos, modelos, etc. Uso, gente, muito bom na época, tanto de Cuba até o 78, não? 78 foi o último, não, 68, não, 76, e depois 80, os Jogos Olímpicos, Cuba teve muito bom resultado, e foi com a formação desse campo europeu que a gente tive. Só que depois do ano 84 começaram a sair os primeiros programas de preparação do deportista. Então, o que existe em termos de seleção de talento já não é do campo soviético. É a própria experiência que se tinha em Cuba, parâmetros e indicadores próprios de a população cubana, com indicadores, com rango de avaliação, etc. Tendría que buscar artigos daquela época, não sei como, época que em Cuba não existia internet. Eu acho que é muito difícil achar alguma coisa desse tempo na rede. Em Cuba deve existir. Tem, eu sei que existe muito. Você vai à biblioteca do Fajardo, tem muita tese de natação, tem muita tese de natação. Mas eu acho que a internet sobre aquele anos 90, processo de seleção de talento, é difícil. Vou falar uma coisa para vocês sobre essa preocupação de educação e esporte. Aqui na cidade temos uma experiência muito grande. Estou convidando já o pessoal da federação. Temos uma experiência muito grande, uma escola que se chama EAF, Escola de Formação de Atleta em Tempo Integral. É uma variante das escolas de iniciação esportiva que existem em Cuba, existiam no campo socialista. É decir, o menino faz aula dentro da própria escola, o menino tem aulas e treinamento. Então, existe uma coordenação entre a parte de educação e a parte esportiva. Já passamos por o Comitê Olímpico, já há algumas pessoas se interessaram, estão todos convidados a saber como formamos isso. A gente tem uma experiência muito grande porque o secretário de Educação nosso foi secretário de Esporte, é graduado em Educação Física, então a relação entre educação e esporte é muito grande e a gente conseguiu, eu acho, sem nenhum tipo de estresses. Al início sim, porque era uma coisa totalmente nova, mas hoje a gente anda da mão com uma escola que cumpriu 5 anos agora, já tivemos uma equipe sem violar etapas, assim, primeiro ano não jogou nada, segundo ano não jogou nada, terceiro ano as crianças começaram a ir a campeonatos paulistas, quarto ano já começamos a ter um resultado, quinto ano fomos vice-campeão no sul-americano Handy, já tivemos atletas nossos em equipes paulistas, já tivemos equipes nossos de vôlei, atletas nossos de vôlei convidados para seleções nacionais da categoria. Assim, sem violar, conjuntamente com a educação e o mais interessante de todos, a média de las notas de estudos en la escola EAF es mayor que toda la red municipal. Entonces sí se puede, gente sí se puede. Eso explicar, eso
convidamos a todos los que tengan esa posibilidad de vir aquí a Taubaté, de mostrar la escuela y cómo funciona ella. Pessoal, a gente vai dar uma encerrada, tá legal pra caramba aqui, daria para ficar mais um tempão, mas acabamos se empolgando aqui, essa interação também muito legal. Eu vou fazer as considerações aqui, vou deixar para os companheiros fazerem também. Primeiramente agradecer quem sobreviveu até o final aqui, né? Taba Cagão, a gente feliz da vida aqui, vai ficar gravado no YouTube. E aí a gente agradeceu o Gonzales, a todos vocês, né? O Danilo escreveu aqui que, por acaso, quem não tiver nos grupos de WhatsApp pode mandar mensagem para ele colocou o telefone dele ou qualquer um dos administradores. Lembrando que a gente criou o Instagram, lá é um canal onde vocês podem utilizar para mandar sugestões, perguntas, além dos administradores, tá? Então utilizem isso, utilizem esse canal, ajudem a gente a divulgar, a crescer, respondam o formulário que foi enviado, a gente vai reenviar novamente, né? Porque baseado naquilo a gente vai tentar trazer as pessoas, trazer os temas, né, de acordo com as coisas mais votadas, mais relevantes, tá? No mais aí, muito obrigado mesmo a todos. Vou estar fechando aqui meu microfone e deixando o pessoal falar aí e fazer as considerações finais aí. Gonzales, muito obrigado. Gianluca aí que compareceu, né? Conheci ele em 2011, muito obrigado também. E todos os outros aí que estão colaborando de alguma forma. Obrigado mesmo. Aí, pessoal, obrigada pela presença novamente, né? A gente vai agradecer, todo mundo vai agradecer, mas a gente não pode deixar de agradecer para todos vocês que estão participando, né? Ao Armando, obrigada novamente por aceitar o nosso convite, foi muito produtivo, foi muito legal. A gente agradece pra caramba, de coração, viu? A gente sabe que você faz de coração. Aproveitando para falar dele, né? A gente, no ano passado, só resumindo, a gente fez uma consultoria com ele, eu, Larissa, né? Com o pessoal do Juventus, e a montagem, o planejamento dos treinamentos da parte física foi feita com ele. Então, a gente teve uma temporada muito boa, então quem estiver precisando e quiser falar com ele, ele faz consultorias também particulares. Certo, Armando? Obrigado. Foi uma das melhores temporadas que nós tivemos. Então é isso, agradeço a todos, agradeço ao Danilo, ao Neno, ao Danilo e ao Armando. Obrigada, gente. Valeu, galera. Bom, acho que já foi falado tudo. Fiquem atentos lá nos grupos, que a gente passa mais informações. Lembrem, todos que participar devem participar. Mais por uma questão de organização a gente deixa fechado, mas mandem para a gente em particular, a gente vai repassando, tá? E é isso aí, vamos que vamos, e vamos tentar semana que vem já trazer mais coisas aí para todos nós. Pode falar. Gente, também eu queria também agradecer a todos pela presença. Estuvimos aqui 2 horas falando e foi muito bom. Apesar de que de lá acá se siente uno un poco incómodo, no vejo a las personas, no vejo nada, só me vejo aí a imagem, mas foi muito bom, muito agradecido por todo, por este momento, agradecido por las perguntas, muito boas todas as perguntas, e só 2 coisas, fiquem em casa e continuem estudando, que vão sair muito melhor de toda esta crise. Neno. Valeu, galera, obrigado aí. Eu acho que essa nossa união aí vai ser um diferencial lá na frente, tá? Então vamos continuar com essa pegada, estudando e trocando informações e ideias. Eu acho que isso aí vai ser um grande diferencial. Obrigado por todos aí. Valeu, galera. Então, galera. Um abraço a todos. Pessoal, também agradecer a FAP, lógico, né? Betão, né? O Giovanni, hacker total aí, com a senha já do Gonzales. A gente tem a Liliane, que está ali escondida, trazendo as perguntas para a gente, ajudando, né? A gente tem o Flávio aí, o cara multigaláctico dos contatos no Brasil inteiro, né?
e além das demais pessoas, todos os administradores, o pessoal que está fazendo esse intercâmbio, essa conexão com a gente, né? A gente está criando alguns filtros, criando alguns grupos ali para não sobrecarregar o grupo grande, né? E vamos seguir aí, a gente está cada vez um pouquinho melhor e muito feliz e agradecido. Bora lá. Vamos dormir. Valeu, Fábio. Tchau, abraço. tchau. A gente sai por último, vocês saem primeiro aí. Vão saindo aí, povo. Se quiser abrir o áudio geral e fazer uma bagunça, pode.